A partir de agora, Programa do Avesso. Programa do Avesso. O programa com o outro lado da Som Maior. Oferecimento Bistec Supermercados, muito mais que economia. Primavera Freta, belos ambientes para dar mais vida à sua casa. Vipcar Renault Criciúma, ligue 3431-7878. Ávila Cia da Saúde, venha para o Spoleto Nações Shopping Criciúma. Culinária italiana de verdade e para todos, só no Spoleto. Bateu a fome? Baixe o aplicativo Oba Delivery. Oktoberfest Criciúma. Venha para a Unesc, a nossa universidade. Vestibular Unesc. Inscrições até dia 13 de outubro. E Luxton Tintas, protegendo e deixando sua casa mais bonita. Se os tímpanos estão lubrificados, gemente calibrada, segura na cadeira, ajusta o volume do rádio, sintoniza direito à bagaça que tá começando aqui na Rádio Som Maior. Comigo, Mano Dal Ponte, ela que com certeza pertence a uma constelação familiar porque ela brilha, entendeu? Ela é a única que brilha naquela família. Mas tu acha que... Não, toda estrela brilha, né? Não, mas é que você brilha mais. Mas tu acha que numa constelação sempre existe uma estrelinha que brilha mais? Eu acho que toda constelação familiar tem as suas estrelas e os seus buracos negros. Até porque Gisele é gêmea, né? Que levam Gisele as Bündchen é estrelas... gêmea e ela brilha sozinha, né? É o quê? Ela é gêmeas. A Gisele Bündchen tem uma irmã gêmea. A Gisele Bündchen tem uma irmã igual a ela. Tem, mas é que não é igual, né? Sim, né? Então não é gêmeo. Não, mas é gêmeo. Gêmeo pra mim tem que ser igual. Se não for gêmeo, mas se não é pensa igual... se a irmã da Gisele Bündchen não vir igual, que dó. Não, mas às vezes a irmã dela vive melhor que ela, porque não faz nada e é milionária também. Pode é a irmã ser, das coisas pra ela. Mas tu dizendo, né, de Uma linda, bosta né? nenhuma. É verdade. Eu queria que a minha irmã fosse milionária. O que tu é? Irmão. Tipo, irmã do Neymar, né? É, irmão. Eu conheço a irmã do Neymar. Aí o cara assim, Ótimo. eu vou inventar um negócio hoje, me dá 1 milhão. Então assim, quero inventar um negócio. Eu já sou, né? Eu trabalho com humano, né? O que O quê? tu faz? Eu trabalho com humano. Tipo. Você acha que eu sou rico, é isso? É ótimo, eu trabalho com Tá humano. bom, vai estar começando o quê ou trabalha com humano? Programa do Avesso. Programa do Avesso, Tá mouse, gente. hein? Sabe o que é isso? É a segunda. Cachaça, final de Já semana. ensinei vocês que segunda-feira a gente fica meio bambo, entendeu? Bambo. Hoje ela chegou às 8 e pouco aqui na rádio. Pois é. Não, a Nem Delor me respirava tira da direito. cama às 7 da manhã. Como é que eu vou estar bem agora? Pô, Meu Pete, som tá bem, atrasado. Pete, assim, Ela tava mal hoje de manhã, né, mano? Ai, que mentirosos. Tocou muito esse final de semana, Marlon? Que mentirosos. Não, esse final de semana não. Foi de boa? Não fosse no Alok, Marlon? Não fui. É. Não gosta? Faz a mínima ideia que bosta esse Não Alok, é mas que deve eu não ser uma gosto. bosta Eu só tenho pelo uma- nome. eu tenho Tava uma- cheio, mano. O melhor DJ do mundo. Olha o mano dizendo que não... Meu mundo Deus. não. Ah, Brasil. do mundo? Ah, não, tinha 100... Brasil. Ah, não, do mundo tinha quantas mil pessoas? Ontem, É. tava cheio, AM. 5K. Cheio, lotado. 5K. 5K? Eu Por acho que aí. tinha mais, hein? Era o melhor do Brasil, com 5K. Dizem que é o melhor do Brasil, né? Pra mim. Tá, tenho mas é porque eu tô opinião. tirando a pitch, eu nem sei quem é o cara. Danado. Alok. Ah, tá, A vai, louca, olha aqui. No outros tempos tu iria, hein? Sabe qual... Não, Outras não épocas tu iria, ela iria. Não iria. Tava lá fazendo fotinho e tal. Não o é mundo meu mudou, né? ritmo, não iria. Olha aqui, seguinte. Zete. Hoje no Avesso, nós não quero vamos saber o que falar. foi no Avesso, eu Nós quero vamos continuar falar do conversando Alok. aqui. A gente vai falar de um tema. Eu quero ver se nós vamos entender e tu até o fim do programa. Vai. Constelação familiar. Eu tenho ouvido falar muito sobre isso. E pra mim eu tenho uma teoria. Se alguma coisa não pode ser explicada em menos de 1 minuto, é treta. É treta? Pra mim, Então a essa é gente a maior vai dar teoria da essa minha tarefa vida. pra ela. Ela tem 1 minuto pra explicar o que é, porque senão é treta. É pirâmide, aí tudo é pirâmide. Se Então, for eu não consigo pirâmide, explicar, é pirâmide. Lucimara, tu rodou, entendeu? rodou aqui, Rodou no avesso. Você Então, acha? tu consegue nos explicar o que é constelação familiar, Lucimara Maia? Bem-vinda ao avesso. Oi, tudo bem? Que bom estar aqui. Tudo bem. Constelação familiar é algo muito simples. É bem simples gosto, mesmo? Muito simples. Eu gosto de convidado assim, ó, que simplifica. Exatamente. Constelação familiar, vocês querem saber o que é? Mas já. Claro. Tá, imediatamente então. É uma abordagem terapêutica que vem revolucionando o mundo. Aí já começa, né? Eu gosto dessas coisas. Revolucionando o mundo. Ela é uma abordagem que ela traz algo ela vai dentro do contexto familiar, olhar tudo aquilo que está invisível, oculto e que traz muitas dificuldades para o nosso dia a dia. São os comportamentos familiares até antepassados. Exatamente. Vai nos antepassados. Mas isso dentro de uma família. Dentro da nossa família, que a nossa família é ampla, né? Certo. Tem Tá bom, avós, que o meu- bisavós, tataravós, Que o e meu ali vai. bisavô fez me afeta? Exatamente. Sabe, Bert Hellinger, um alemão, ele nos estudos dele durante muitos anos, ele veio estudando e percebendo, fazendo percepções de que todas as dinâmicas ocultas, tudo que acontece no nosso sistema familiar, até hoje repercute no nosso comportamento, na nossa maneira de agir, de pensar, na nossa postura.
A gente traz muito preconceito familiar, né? Do berço, assim, sabe? Tem muita coisa que é preconceito familiar que você traz e você nem sabe, né? Às vezes é essa dinâmica. Às vezes essa dinâmica, ela persistindo, novamente ela continuando se fazer presente. Mas passando de geração a que geração. o humano diz, no caso, é os valores, né? É valor. Da tua família. Sempre cresceu Valores, com teu no avô geral. falando Isso. isso. Há preconceitos que bisavô. são crenças, né? Crenças que você cria a partir do momento que você está dentro de um contexto social. E ali você vai criando e tá no outro nível. As constelações tá num nível mais profundo. Mais profundo? Mais profundo. São situações, são traumas, são coisas... aspectos invisíveis que acontecem, ocultos que acontecem há muitos anos atrás, com o nosso avô, bisavô, tataravô, e isso vem se repetindo no sistema familiar. Mas tem alguma coisa a ver com genética, de carga de DNA, essa coisa toda? Sim, o Bert Hellinger e os estudos dos biólogos, eles vêm apontando, até hoje saiu na revista Veja, isto é, situações de antepassados, de que situações que aconteceram com os avós continuam se persistindo com os netos, bisnetos e tataranetos, né? Então ele descobriu que a gente não herda só a cor da pele, a cor dos olhos, situações, posturas. A gente herda também traumas que aconteceram, situações que aconteceram trágicas nos antepassados. Vamos dar exemplo, Lucimara? Exemplo, né? As constelações, ela é uma técnica que vem mostrar e apontar o que está pegando, né? O que está trazendo esse trauma? O que está levando você a não vencer na vida, a não caminhar para o futuro? Olho gordo. Eu acho que todo mundo que não vence na vida é olho gordo. Não, é culpa do bisavô, da bisavó. É coisa deles, ó. Agora é melhor ainda, porque ela tem uma desculpa, né? Assim, eu sou não posso falar fudido, senhor Alan. Eu sou um fudido porque o meu bisavô teve trauma. É isso? Então, tem gente que usa essa desculpa. Não, ele fala... não é isso? Não é bem isso. Tá. Ele fala de leis. Que existem 3 leis... sistêmicas familiares, que quando essas leis são infringidas, elas são transgredidas no sistema familiar, o sistema responde. Quais são? Algumas pessoas desse sistema fazem conexão com essas leis que foram transgredidas e aí começam os traumas, começam as dificuldades emocionais, as dificuldades profissionais, fracassos financeiros, várias questões. Amorosos também conta? Também conta, amorosos, doenças também conta, né? E hoje as constelações estão em todos os aspectos. Está na saúde, está no jurídico, está nas escolas... E no campo familiar, né? Quem controla o passado controla o futuro, então? De uma certa forma, se você conhecer as leis e você conseguir lidar com essas leis, você garante o futuro dos que virão. Quais são Seus essas filhos leis? não irão Quais são essas passar leis? por isso. A primeira lei é o pertencimento. Vamos lá, vamos Ninguém anotando pode aqui. ser excluído na família. Ninguém. Mas sempre tem quem Todos é, né? pertencem. Sim. Sempre tem a o ovelha grande negra. problema é que É a nós ovelha excluímos. negra? Exatamente. Quando nós excluímos um tio, uma tia, ou um irmão, um parente, devido aos preconceitos, o sistema vai responder. Lá na frente, haverá pessoas da família que irão responder por isso. De que forma? Sendo excluído também. Utilizando o mesmo subsídio, a mesma forma de que esse tio que foi excluído, essa tia foi excluída, acontecerá também com eles, né? Então, Por exemplo... se eu excluir uma tia, daqui a pouco meu neto Gente, futuramente sempre- pode ser excluído? Exatamente. Por exemplo, assim, ó, se você tem uma tia que é fofoqueira e vocês não gostam de convidar pra festa, fazer eventos... Posso, assim, ó, exemplos. Exemplos. Essa tia é pessimista, essa tia tá sempre por baixo. Faz balaio. É, isso. Aí vamos... Aquela que bebe, você não quer Então, junto, esse já é pode um ir à banheira. movimento da alma dessa família. Excluir essa tia. Aí, o que acontece? A alma, nós trabalhamos com alma, né? O que é a alma que Bert Hellinger coloca, né? Ela é um movimento de algo. Não é aquela alma espiritual que nós estamos falando na constelação, né? Nós falamos de uma alma de movimento, de ações. Então, essa alma dessa família já excluiu essa tia. E aí, o que acontece? Ninguém, dentro da lei, ninguém pode ser excluído por motivo nenhum. Então, essa tia que é excluída, o que acontecerá? Futuramente, nascerão filhos, netos, bisnetos que serão também excluídos. Dos excluidores. Sim. Excluidores. Ou necessariamente pode ser de alguém na família que não excluiu a tia e possa nascer dele também? Sim, sim. Mas é meio São assim- comportamentos, perceba. São comportamentos. Ô, Lucimara. Exclusão é um movimento comportamental. Né? Eu excluo alguém porque Consciente eu ou tenho uma subconsciente? crença. Pode ser dos dois. Eu tenho uma crença sobre essa pessoa e aí eu acabo excluindo. Né? Então, o movimento não permite exclusão. Mas é meio a que se faz, é que se paga? Não, o Bert Hellinger coloca assim, ó, existe ação e reação. Então, se você tem uma ação,
E muitas vezes essa ação é uma ação de exclusão, você vai ter uma reação. Né? E essa reação vai estar lá com os filhos, né? Assumindo essa responsabilidade. Esse algo que não deu certo. Então, por quê? Porque todos pertencem à família, independente do que seja. Por exemplo, assim, ó, os abortados, crianças abortadas, não pode ser excluída do sistema. Então, se você tem na sua família, sua mamãe perdeu bebês, mas tinha 1 mêsinho, 2 mesinhos no ventre. Era um ser que estava ali. Essa criança foi não conseguiu vingar, não conseguiu nascer. Essa criança pertence ao sistema. Então, se a mãe teve 4 filhos e 2 abortos, essa mãe teve 6 crianças. Essa mamãe e esse papai. Essa família tem 6 membros, sendo que 2 não vingaram. 2 crianças não conseguiram chegar no mundo, não conseguiram nascer. Então, essa criança faz parte da família. Então, ela não pode ser excluída. Se por acaso essa família não conta essa criança, só conta esses 4, os membros da família vão seguir, alguns membros da família, pode ser todos os filhos, o destino dessas crianças. Qual é o destino de uma criança que não nasce? Fracasso. E muitas vezes nossos filhos estão fracassando na vida e não sabemos por quê. É porque ela está fora do seu lugar. Então, por exemplo, a minha mãe perdeu 2 bebês e a gente não sabia. Então, meus irmãos, nós estávamos tudo fora do lugar. Eu não era mais a primeira filha. Eu era a segunda filha. O meu irmão era o terceiro e ali foi indo. Então, nós percebemos que quando a gente exclui um membro, os demais assumem o seu lugar. Mas tem um pouco a ver com parapsicologia, com definições... Não, o Bert Hellinger coloca algo... A parapsicologia, as ciências estão hoje lançando mão desses conhecimentos para melhorar o seu trabalho, para ampliar esse universo. Então, ela é um trabalho bem amplo da alma da família, né? Isso tudo tá no fator 1, pertencimento. Pertencimento, tá? Então, é claro que o pertencimento ele é muito mais amplo do que eu estou falando aqui. Por exemplo, muitas vezes, a nossa alma familiar, a nossa alma, ela quer pertencer. E para pertencer, eu posso pagar um preço muito caro. Quer dizer uma coisa? Se eu tenho 5 irmãos... E dos 5 irmãos, eu sou a mais sucedida financeiramente na família, a alma quer pertencer. E ela acredita que se ela ser diferente dos demais irmãos, ela pode não pertencer ao sistema. Aí o que muitas vezes eu posso fazer? Me sabotar. Tu te sabota para voltar? Para voltar a pertencer ao sistema, que é o sistema de pobreza, sistema de miséria, sistema de fracasso. Acontece isso? Demais. É o que mais eu tenho trabalhado no meu consultório. São pessoas bem-sucedidas e que não conseguem ir para frente e não sabem por quê. Aí eu vou constelar. Aí vem a constelação, que é uma técnica, né, que vai entrar dentro do sistema para ver para onde você está olhando, qual é a dor, qual é o gancho que você fez e que não está conseguindo vencer na vida. E aí vamos olhar, você está conectada com algo lá atrás. Um avô... Tudo tem a ver com a família. No final das contas, se tu puxar bem puxadinho, tu vai ver que é bem do teu caminho. Só família. Bert Hellinger trabalha e nós conseguimos perceber e constatar, é sua família. O teu sucesso está na família. Se você não consegue, é uma pessoa que já excluiu o pai há muito tempo, não toma a mãe, não toma o pai, você já está destinado ao fracasso. Porque o nosso alicerce, a nossa força está nos nossos pais. Quem deu a vida. Mas daí quem não tem uma boa relação com os pais? Aí pode olhar a sua vida como está. Com certeza a sua vida não vai estar bem. Vai ter que exercer o perdão, vai ter que voltar pais tudo. Te deram a vida, não existe perdão entre pais. O suficiente já te deu, a vida. E se você conseguir tomar isso com amor e perceber que graças a esse homem, essa mulher, você está aqui, você já teve... Por mais que os filhos tenham sido abandonados, Lucimara... Ninguém abandona. Os pais não abandonam os filhos. Os pais simplesmente não conseguem lidar com seus filhos porque estão atrelados a uma dinâmica familiar muito difícil. E se você olhar a história desses pais que abandonam... Tem um monte de pais que abandonam os filhos porque não conseguem ter esses filhos... criar esses filhos, porque muitas vezes na sua história familiar já houve exclusão. E daí já puxa, na sua história familiar já houve sofrimento. Mas daí o filho não tem nada a ver com o cara não sabe lidar com as coisas. Isso, às vezes, muitas vezes... Mas não é do filho, pô, a culpa é do pai. Mas não existe culpados. Não é questão de culpa, né? Não existe culpados aqui. O que existe aqui são situações familiares muito dolorosas, muito sofridas, a qual se tenta fazer um arranjo nesse momento para sobreviver, para viver.
Basta você olhar e se sentir vivo. Você está vivo, você está aqui, você está presente, você está fazendo as coisas, caminhar do jeito que é possível. Isso já é um grande ganho, já é um avanço. Você está vivo. E isso você pode olhar para o seu pai, para sua mãe e já agradecer. Então, mas, por exemplo, tudo que você está falando define uma coisa. O que você quer chegar, né, quando você, por exemplo, respeita essas leis? Existe um ser humano perfeito dentro do conceito de muito mais consideração? sucesso. Mas o que Porque assim, sucesso? Existem coisas que estão atreladas a esse o campo sistêmico familiar. E existem coisas que são teus destinos, as tuas escolhas. E é importante saber o que é a minha escolha e o que não é a minha escolha. O que está atrelado ao meu destino, dos meus antepassados. Por exemplo, eu estar aqui hoje, saindo de Florianópolis, estar aqui em Criciúma é uma escolha. Eu poderia ter ficado lá porque tinha uma festa da família. E eu achei muito mais importante estar levando o meu conhecimento para outras pessoas. Então eu fiz uma escolha. Mas e eu assumo a responsabilidade dessa Mas o que você define escolha. como sucesso? O que é a definição de sucesso? Sucesso é você estar centrado naquilo que você deseja, naquilo que você consegue fazer e que te traz felicidade, que traz bem. Você está tranquilo, está com a mente tranquila. Que você isso está pode trabalhando. ser não fazer nada, né? Mas Pode estou ser não fazer feliz, nada, eu tô não bem, faço nada, estou de boa, ótimo, me exato. sinto plena, tranquila. Exatamente. Quer dizer, é difícil ficar assim. Exatamente. Mas quando você investe, nada vai pra frente. Você tá cansado, tá desgastado, você tá sofrido. Algo tá você errado. olha pra trás, digo, meu Deus, eu invisto tanto, eu faço tanto e nada dá certo. Tem alguma coisa bem precisa... errada. Exatamente. Porque tem aquele que faz escolha, muitas vezes, de não fazer nada, como a Pete está dizendo. Aí evadiu, Tudo né? bem. Aí evadiu. É uma escolha Mas que vai se- ter consequências. Se ele vive bem sendo assim, evadiu, é que preguiçoso. geralmente não vive, né? Então é A gente escolha. acha que vive de fora, né? A gente nunca sabe se a pessoa tá bem ou não. Exatamente. Por dentro não sabe, né? Exatamente. De fora tudo é uma coisa, né? É. Outras leis. Vamos para as outras vamos. leis? Outras leis. É A primeira, 2? pertencimento, vai. Tá. Eu só queria contar uma história sobre pertencimento. Conte, por Vai. favor. Eu trabalhei no meu consultório uma professora PhD lá de Florianópolis, que ela foi convidada a fazer uma bolsa sanduíche na França. Ela é design, né? Bom, só que ela começou a perder a visão. Ela começou a não conseguir ler mais os livros, coisa e tal. Ela procurou um oftalmo, e o oftalmo fez todos os testes, não conseguiu achar nada, não identificar. Aí ele disse assim, talvez você esteja fazendo uma síndrome de Irlen. Síndrome de Irlen é uma dificuldade visual que a pessoa vai perdendo a capacidade de ler, né? É justamente ler. Aí ela foi para mim, porque eu também trabalho com terapias, né? E aí eu fui fazer o teste, né? E realmente ela não apresentou dificuldade da síndrome, né? Aí eu comecei a entrar no contexto familiar, perguntar para ela um pouquinho sobre a história familiar dela. Aí eu fiz a pergunta, quantos irmãos você tem? Aí ela disse 5 irmãos. O que os irmãos fazem? Ela disse, todos trabalham no interior de Santa Catarina, trabalham na roça. Meu pai tem terras e todos meus irmãos trabalham na roça. Aí eu fiz a pergunta, como que você, né, teus irmãos sabem ler, escrever? Todos estudaram muito pouco, né? E a gente planta terras, né? Planta milho, feijão, arroz, várias coisas, né? E eu digo, tá aí, como que você conseguiu dar esse salto qualitativo? Porque você é uma professora PhD e está indo para uma bolsa sanduíche na França. Como é que você saiu diferente dele? Exatamente. Como que você deu esse salto? Daí ela olhou, a minha madrinha. Eu digo, e como está isso para você? E ela começou a chorar. Ela disse, eu não consigo olhar para meus irmãos. Eu tenho vergonha. Eu disse, vergonha do quê? Vergonha do quê? Do sucesso. Do sucesso. Aí eu sugeri a ela que constelasse para olhar para... Eu já sabia, né? Para onde a sua dor está olhando. E não deu outra na constelação dela. Foi lindíssima porque ela viu exatamente que ela não conseguia... Ela se sabotou. Então, para pertencer à família... Isso é muito comum? Muito comum. Ela se... Às vezes acontecia? você se sabota para amigos, né? Às vezes você se sabota para poder fazer parte de círculos sociais. Com certeza. Isso é uma coisa muito normal. É muito normal, mas às vezes muito complicada quando você coloca a sua vida em jogo. É verdade. Me sabotar, né? No melhor, no bom, tá tudo certo. Agora, quando eu me saboto pra ir pro fracasso, pra colocar minha vida em jogo, não dá, isso né? aí é muito trágico. Né? Então, aí a gente tem que olhar pra que pertencimento é isso que eu quero pertencer. Aí essa professora conseguiu olhar e ver que ela não podia ser diferente dos irmãos. Isso é alma, porque né, é a nível de... É inconsciente.
Ela não estava sabendo disso. Aí quando ele olhou, e ela fez algo muito legal que as constelações levam, a pedir a permissão para os pais. Eu posso fazer diferente e pertencer a essa família. É algo muito simples, mas é muito pontual, porque vem da alma, vem daqui, do coração. E por isso Bert Hellinger fala que é as leis do amor. Eu posso fazer a diferença sim nessa família, sendo rica, bem-sucedida, a qual meus irmãos são pessoas que não conseguiram vingar tanto. Aqui, eu quero mandar um abraço, já que tu falando de família. Pelo menos tem alguém da minha ouvindo. Tem alguém da tua? O Leandro Dal Ponte, meu primo personal. Esse é de sucesso. Ele Teu não quê? Meu primo, ele não deu bola. Não, tu não falou teu primo. Meu primo. Mas tu falou... Personal. Teu personal? Não, meu primo personal. Ah, tá bom. Não, Entendi. não meu personal. de quê? É que eu não preciso, né? É eu já tô verdade, assim por causa dele, verdade. entendeu? Maravilhoso. Beijo, Lê. Não, ele... Mas assim, é porque pra te ver, ele tem sucesso, não é igual eu. É diferente. Mas ele sabe viver bem com isso. Ele vive Mesmo bem te com olhando sucesso. pra ti, assim, tá tudo bem. Não é a derrota. Tá. Boa. Olha aqui quem tá aqui hoje, Pitbull, Hoje a gente vai. conversa com ela, Lucimara Maia. Ela é psicopedagoga, mestre em psicologia da educação e filósofa. Tem pergunta aqui, o Max Everson Tem tá perguntando. muito ouvinte aqui. O Max Everson tá perguntando. Ele tá de aniversário, o Max Everson. Olha, parabéns. Não é sempre que a gente tem alguém aqui que completa mais de 50 anos na rádio. Hoje vai ter bolo! A primeira transmissão Só de rádio é 31, né? E ele tava lá, né? Quando o cara fez a primeira transmissão de rádio, ele era o operador. Cara, eu vi uma foto dele com um bonezinho lá. Pra trás. Meu Deus, cara, Mas ele tinha cabelo, né? Um cabelo enorme. E hoje ele tá careca, né? Só pra gente ter uma noção da... Tá mouse, né? Daqui a pouco ele chega aqui e a gente vai dar parabéns pra ele ao vivo aqui no parabéns estúdio. pro Max. Ele tá pergunta do Max aqui. E teve lançamento hoje, vamos falar na volta? Vamos falar na volta. Tem muita coisa pra falar. E tem um monte de pergunta aqui de ouvinte também, pra Lucimara. A gente já volta aqui no avesso. Daí, galera, que a Jana da CEPAI da Unesc sempre ligada no programa do Avesso. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento: Bistec Supermercados, Freta, Vipcar Renault Criciúma, Ávila Cia da Saúde, Spoleto Nações Shopping Criciúma. Bateu a fome? Baixe o aplicativo Oba Delivery. Oktoberfest Criciúma, Unesc e Luxton Tintas. Voltamos, Pitbull e Gonde. Voltamos aqui na nossa constelação familiar sistêmica. Eu e você e eu. Será que sabe aqui bem direitinho, a gente já esteve juntos, hein? Será que na sua maior a gente é uma família? Somos uma família. Dá pra fazer constelação familiar aqui na empresa? Com certeza. Ah, é? Existe a constelações familiares. Porque as leis são para todos, né? Pertencimento. Todas as leis são para todos, né? Então, família, empresa. Aqui na rádio. Eu me sinto então vamos fazer um trabalho contigo aí para ver por quê. Tem uma amiga minha que faz trabalho também. Mas quem exclui ele, então, Faz futuramente velhinho, será tudo. excluído também, né, não nesse Lucimara? nível, tá? Desculpa, né? Tem uma amiga que faz uns trabalhos Quando eu falo trabalho, é trabalho sistêmico. Tá. Ela faz um trabalho bom. Olha aqui, o Piti, que estamos falando de rádio, de trabalho. Lançamos um negócio muito bacana hoje de manhã, não pra foi? viver mais. Tem trilha, mano. Tem uma trilha bacana pra botar no fundo, aquela trilha especial do projeto. Só ali. Ficou boa, né? Essa combina, Max hein? fez? Vamos dizer que foi, né? Foi o Max, né? Hoje o aniversário dele foi ele. Foi ele que foi. Ficou bom, foi ele. Valeu, Max. Obrigado. É isso aí, disse que foi ele, vai. Olha aqui, hoje cedinho, no programa de Lessa. Arthur Lessa, Pitbull e este que vos fala. Todos juntos lançamos uma campanha muito bacana. A campanha Viva Mais, né, Piti? De prevenção e conscientização aos cânceres. Vários, né? Vários, na verdade. A ideia é o seguinte: todo mundo já sabe que outubro é rosa. Ok? O novembro é azul. E o dezembro? Laranja. Menos quem é daltônico, né? Quem é daltônico não vê essas coisas. Mas tudo bem, tem que tratar igual. Vocês anotem. Essas são as cores oficiais, tá bom? A gente tá brincando, mas o assunto é muito sério. Muito sério. A gente acaba trazendo a discussão para esse nível um pouco mais despojado para fazer com que as pessoas se previnam, né, Pete? Eu acho que essa é a grande ideia, né? Fazer com que as pessoas entendam a importância da prevenção para poder tratar a doença, né? E com prevenção você pode reduzir muitos riscos, né? Você pode encontrar praticamente cura em todas elas, mas os médicos, os profissionais e uma galera muito bacana vai estar conosco durante 3 meses de campanha. Lindo, hein? E lindo, já começou hoje, né? A gente começa falando do câncer de mama, por isso o Outubro Rosa sendo ponto a ponto o embaixador dessa causa. Então, Outubro Pitoca vai ser a embaixadora, embaixatriz? Eu e meus peitinhos. Delícia. Eu e meus peitinhos. Vou cuidar dos meus peitinhos. Nós vamos fazer aqui, nós vamos fazer um vídeo hoje, eu e a Piti, de toque, né?
Eu tocando, ensinando como é que gente, é. Isso aí não tem nada a ver, mas vai ter profissional explicando como faz, o eu exame da não conto. mama, enfim, não. Tu vai ficar lá em Eu coloquei hoje no dezembro. meu Facebook que às vezes a pessoa até faz a revisão do carro em 6 meses, não faz a própria revisão da saúde. Né? Isso aí é Olha o bacana. Marlon, Isso aí, gente, o isso Marlon é aí. incrível. Essas relações são boas, né, velho? Que a gente não se dá conta, né, do que a gente faz. Então, ó, fique ligado. Durante todo o mês de outubro, os meses de outubro, novembro e dezembro, Campanha estaremos com Viva você. Mais. Blinda a campanha. E hoje parece que já sai um vídeo aí, talvez hoje, amanhã. Tem novidades, tá? Tem no Portal Ok? 48 também. Tem, tá bom, beleza. Quem tá aqui então? Lucimara Maia, ela que é a nossa psicopedagoga, mestre em psicologia da educação e filósofa, está falando de constelação familiar. Paramos nas leis sistêmicas na 1, que é o pertencimento. Ok. Antes da gente ir para 2, eu vou ler aqui os recadinhos do ouvinte, Manda, tá? Para vai. eles não desligarem o rádio e dizer que eu não leio. O Marcelo tá dizendo, ó, muito legal essa terapia, já fiz e recomendo. Gostaria que ela falasse sobre a vinda dos imigrantes para o Brasil e o sofrimento repassado para as gerações. E o Narbal diz o seguinte, na Bíblia consta que Jesus disse, seja-te feito conforme creste, a constelação vai contra? Não, as constelações estão muito conectadas com as leis do amor. Né? E se tu for analisar na Bíblia, né, eu não posso falar muito porque, na verdade, eu sou tenho outra religião, né? Mas aqui é cristã. Né? Mas ela fala muito do amor, né? Das pessoas, entre os outros. Fala do pai e da mãe, de honrar o pai e a mãe. Então, se tu for ler até os 10 mandamentos, ele tem muito a ver com as leis das constelações. Então, ela não tem nada a ver, tá? E ela não é religiosa, as constelações. Ela é uma abordagem, ela é uma terapêutica, né? Todas as religiões podem fazer a constelação. Sim, não podem tem nada constelar, a ver. né? Vocês Ela falam não constelar. é religiosa, ela não tem um vínculo nenhum religioso. Ela é uma terapia da alma. Mas quando eu falo alma, por favor, entendo alma como um movimento, do movimento à vida. Não alma como Estão algo perguntando religioso. aqui se a terapia é ligada ao Seixonoye. Não? Olha, ela não é ligada ao Seixonoye, mas tem muita filosofia. A filosofia das constelações, ela é muito ligada ao Seixonoye, porque o Seixonoye tem uma abordagem ali que fala sobre a reverência aos antepassados. E isso é muito lindo, porque a constelação fala de olhar e respeitar tudo que veio dos nossos antepassados. Então, quando você olha na constelação, que você está conectado com a dor do antepassado, e você traz essa situação trágica que aconteceu lá para o campo, e começa a honrar e respeitar o destino daquela linhagem, né, que você está inserida nele, existe algo muito mágico, muito, muito interessante, que é você caminhar para a vida. Você ganha força. Você traz daquela situação trágica a força. E é onde você consegue vencer, consegue caminhar para frente, caminhar Então para a vida. vamos de lei? A primeira, Pertencimento. o pertencimento. Ok. A segunda, qual é? A segunda é a ordem. Ordem. Todos nós temos um lugar. E esse lugar é um lugar de sucesso. Então, lembro que a primeira lei foi o pertencimento. Então, se eu tenho irmão, se for excluído, e eu não conto esse irmão como alguém, membro da família, eu acabo saindo do meu lugar. E quando eu saio do meu lugar no sistema, eu acabo trazendo as dores e o sofrimento daquele membro que não conseguiu vingar. Então, cada um na família tem o seu lugar. Outras questões que nós observamos bastante nas famílias é o filho do lugar do pai. O filho mais velho, muitas Isso tá vezes, no lugar errado. do pai. Sim, tá errado, porque o pai tem um lugar dele próprio. E se eu estou no lugar, o filho mais velho está no lugar do pai, o que acontece com ele? Muitas vezes é fracasso nas relações de casal, nos relacionamentos amorosos. Por quê? Porque ele está no lugar do pai. E o pai está casado com quem? Com a mãe. E aí ele fica casado com a mãe. Ele está comprometido a energia do campo com a mãe. Mulher nenhuma se aproxima do homem que está fora do seu lugar. Que está cuidando da mãe, que está cuidando dos irmãos. E muitas vezes Lucimara, o pai é excluído. Mas num todo, se parar pra pensar, toda família sofre um pouco dessa desordem, não? Sim, é o grande mal da de sociedade. lugares, assim, quando de as leis, estar em lugares desordenados. quando Bert Hellinger trouxe para o mundo as leis, foi um impacto muito grande. Tanto que ela está revolucionando o mundo, porque a gente está observando e percebendo que as famílias estão do jeito que estão, porque está tudo fora do seu lugar. Sabe, tem um As amigo meu- leis estão tudo perdidas. Mas tem um amigo meu que fala uma coisa. Ele sempre disse que ele disse que o mundo é mau. E se a gente avaliar, baseado no que você falou, né, o que impera é a desordem, não impera a ordem. Exato. A gente vive em busca da ordem. É meio que ao contrário, não é?
É comum a desordem imperar nos lugares. Não estou dizendo no contexto de mal, de inferno, tem nada a ver, não é isso, né? Mas no contexto familiar, a desordem é meio que um padrão, ou não? Hoje o que se observa é que está sendo um padrão, mas é um padrão para o menos. Mas não é um Não padrão, pode ser um padrão para o menos, deve ser sempre para o mais. Mas se fala hoje, se a gente avaliar a Idade Média, era a mesma coisa. Se a gente avaliar 2000 anos atrás, as famílias eram iguais. E a tendência... Os problemas não eram os mesmos? Não, pior. Perceba que está piorando a situação. Mas por que Porque piorando? antigamente a gente observava que as famílias estavam mais constituídas, pai, mãe, filhos. Hoje o que acontece? As mulheres, com a independência, excluíram os homens. Os homens hoje praticamente estão excluídos do contexto familiar. E isso vai ter uma consequência. Observe o que está acontecendo com os jovens. O alto índice de suicídio de jovens, muitos jovens perdidos na sexualidade, muitos jovens que não vão para frente, não sabem o futuro. Hoje tu pergunta para um jovem de 14, 15 anos, 16 anos, não sabe o que vai ser. Tá perdido no futuro, não sabe o que fazer. Mas a constelação familiar, ela seria um tanto quanto conservadora também? Não, na conservadora não. Ela vem apontar que essas ordens, essas leis foram transgredidas e está trazendo consequências. Quando você olha para isso e consegue perceber que dentro do teu contexto familiar isso está trazendo muita dor e você quer, dentro da escolha, mudar esse padrão, sair desse padrão que não serve mais, você caminha para o melhor, caminha para o futuro, caminha para o sucesso. Né? Aí escolha. Se eu olho na constelação e verifico que algo aconteceu no meu sistema e que eu estou conectada, tem duas possibilidades. Tomar aquilo que você viu e incluir aquilo no coração e caminhar para a vida, ou negar. E aí escolher com responsabilidade. Mas a escolha é sua. A escolha é sua. Se você negar, você pode ter aquilo o resto da tua vida te incomodando. E assume. É um destino pesado, assume. Tudo. Mas num contexto geral, numa explicação lógica, é que quando você encontra a causa de um problema, ele só se transforma em problema pela sua escolha, não é? Se você encontra essa causa, você determina se ele continua sendo problema ou não. Exatamente. Quando você identifica que a causa que te está trazendo dor que você está conectado com aquele sofrimento lá e que você toma as rédeas, não, eu não quero mais isso para mim, isso não me serve mais, e você acolhe aquele destino trágico daquele familiar e você respira para frente e segue o teu caminho, pronto, você fez uma escolha. E aí a tendência é com certeza caminhar para o mais. Porque a constelação, quando você toma ela para si, reconhece, reverencia, você caminha para o mais. Não existe pessoas que fizeram uma constelação e caminharam para o menos. Caminharam, sim. Quando ela diz assim, eu não acredito nisso, eu não quero isso para mim. Mas ela viu. E aquilo que você vê, você não pode voltar atrás. Você viu. Não tem como, você viu. Você não pode desver aquilo que você viu. Né? Eu vou contar um exemplo. Dentro das leis, para vocês entenderem um pouquinho melhor, tá? Certo. Eu tive um cliente de 6 aninhos, foi encaminhado para mim, e os médicos encaminharam porque ele já estava entrando no 3º medicamento de tarja preta, medicamentos fortes, psiquiátricos. E ele tinha muita agressão, ele batia nos amigos, ele batia nos professores, estava batendo nos pais. Ele tinha surtos psicóticos. E a medicação não estava controlando mais. E foi sugerido para ele se internar em Porto Alegre, porque lá tem uma clínica psiquiátrica infantil. Coisa que em Santa Catarina é difícil, não tem, né? Então ele foi encaminhado para uma clínica Winnicott em Porto Alegre. E os pais entraram em desespero. E aí alguém indicou a constelações. Aí quando ele foi constelar, a pergunta que eu sempre faço é assim: o que de trágico aconteceu nessa família? Porque essa criança pode estar olhando para uma dor muito forte dessa família. E a alma não está conseguindo lidar. Ela está querendo trazer alguém que foi excluído desse sistema. E só que ela está pagando um preço muito alto, essa criança. É um preço muito alto. E aí essa criança, esses pais constelaram. E na constelação eles viram que esse pai perdeu um irmão num acidente grave com 18 anos. E isso fazem mais ou menos uns 20 anos atrás. E o pai disse para mim, não, mas ele não era nascido, ele nem sabe dessa história, então como é que pode estar conectado? Está afetando ele. A alma dessa família tem uma dor. E a criança se conectou à dor dessa alma dessa família. Mas como ele se conecta? Porque nós temos laços invisíveis.
Nós temos lealdade ao nosso sistema. Se você tem DNA dos seus ex-avó, tataravó, se você tem DNA dos imigrantes, como a pergunta que veio do nosso amigo. Nós temos DNA lá dos nossos imigrantes que vieram para o Brasil. E no caso de uma criança adotada? Depois nós chegamos lá. Tá. Guarda essa pergunta aí, tá? Muito importante essa pergunta. Tem meio a ver com o espiritismo também, né, Lucimara, não? Nada? Questões... vamos utilizar espiritualismo. Ela tem umas questões espiritualistas, não espiritismo, ok? O espiritual num todo acaba se conectando, É uma né? visão muito mais ampla, muito mais... que transgride ao simples movimento. É o movimento da alma, Ó, já né? tem ouvinte perguntando, essa história desse menino não seria uma maldição familiar? A Beth Hellinger coloca uma maldição. Maldição como um movimento da alma familiar. Não aquela maldição de demônio, de Deus e demônio, ok? É mais uma maldição da alma dessa família. Essa família não consegue olhar para isso, por isso que essa criança está. Deixa eu mostrar para vocês. Nesse caso. Aí quando esse menino a família foi constelar, o pai observou que esse quarto desse irmão dele estava lacrado há 18 anos. Ele já tinha morrido, esse rapaz, há 20 anos. E esse quarto, até hoje, ninguém nessa família falava. E eu perguntei para a mãe dessa criança, você conhece a história desse moço de 18 anos? E ela virou para mim chorando e disse, não, Lucimara, eu só sei que ele morreu. Aí eu virei pro pai e perguntei, esse jovem, o que ele foi? Com 18 anos ele foi alguém. Fale um pouco sobre ele, tem uma história. Vamos respeitar e honrar essa história. E aí ele contou que ele tocava na banda. Eu digo, ok, nossa, conte pro seu filho, conte pras outras crianças que eles têm um tio que tocava numa banda, que era maravilhoso. Bota uma foto desse tio na casa de vocês. Esse tio foi excluído. E a alma da família não permite exclusão. Esse menino estava trazendo, com duras penas, pagando preço muito alto, esse tio que estava sendo excluído. Esse menino ia ser excluído também, lá numa clínica em Porto Alegre. Tá entendendo o movimento da exclusão que acontece? Alguém da família, de alguma forma, vai ser excluído, para que aquela pessoa seja honrada. Então, a partir do momento, isso foi o ano passado, que esses pais tomaram esse movimento, disseram sim às constelações, fizeram todo o ritual que eu pedi para eles fazerem, né? Ir lá, o pai e a mãe no cemitério, lá botar flores, fazer um ritual, sim. Porque aquela alma da família precisava trazer aquele jovem, a energia daquele jovem de 18 anos. Nunca é tarde, então, Nunca é Lucimara. tarde para nós trazer nossos entes queridos, né, ao movimento de inclusão. E aí esse menino hoje, inclusive eu visito sempre a escola, está bem, está na escola. Ele ainda continua com os comportamentos, mas não precisa mais internar numa clínica. E Olha o a diferença. que ele fala? O menino? Ele dá algum Não, ele é feedback? normal. Não, ele parou ele- de ser agressivo Parou, a partir do momento que os pais parou de ser começaram a agressivo. tomar essas atitudes? Exatamente. Gente, ele estava com um encaminhamento para ser internado numa clínica. Hoje ele não tem mais, ele está na escola. Então, por aí vocês podem ver que o movimento da alma, ele é rápido. Por quê? Porque os pais tomaram a constelação como algo importante. Incluir esse jovem na família. E é esse movimento, a partir do momento que o coração vai tomando aquele movimento bem firme, bem forte, assim, bem sentido mesmo, de que esse moço faz parte do sistema, começa a haver um movimento na alma da família. E a dor dessa criança vai melhorando e não precisa mais. Deixa eu só fazer um parênteses aqui que eu tô lendo. Manda. Uma notícia de um dia atrás, foi de ontem, tá? Olha que interessante. Constelação familiar facilita acordos no poder judiciário, diz estudo. Sim, Estudo da aplicação da técnica na resolução de conflitos mostrou que 86% dos 300 processos selecionados para sessões de constelação resultaram em acordo. Exatamente. Porque quem mais sofre num problema judiciário? As crianças. E se as crianças não são bem encaminhadas, esses processos, essas crianças trazem para suas gerações transgressões da lei. Tá certo. Quem tá aqui hoje? Pitburgo? Lucimara Maia. Olha, tem mais uma lei ainda. Tem três. É, a gente só tem tá mais nas uma duas. lei. Pertencimento, ordem, no próximo bloco a A gente terceira. responde qual é a terceira lei, né? E olha aqui, eu quero falar em lei. Falar em lei, eu tô falando faz tempo, entendeu? E é lei. É lei que você vai ficar sem ingresso pro show de Skank. Tá? Isso é ordem das coisas. Tá, Porque o quê? Acabou? você tá pagando de otário. Porque você tá esperando. Eu já falei aqui no avesso. Faz 2 meses que eu tô falando. Você vai ficar sem ingresso e você vai chorar depois. Aí não adianta. Tá? Não adianta ficar mandando mensagem pra mim, pra Pete, no dia do show, que não vai ter, tá bom? A gente até podia botar você pra dentro, mas não vai botar, só pro desaforo, tá? Pra te aprender a Mentira, deixar é de ser porque não otário. tem mesmo. Tá? Olha aqui, ó. Então faz o seguinte, ó.
Já acabaram os ingressos do setor ouro e do setor prata. Acabaram, esgotou. Tem Sabe o que bronze? esgotou? Vendeu tudo. Então tem um bronze, tem bastante. Não é bastante. Ainda tem, tá? Ainda tem lugar no bronze. E o mais bacana de tudo é que tem ingresso a partir de R$35. Então não dá Tá pra dado, você né? ter desculpa dizer que não vai no show do Skank. Com certeza vai ser um dos maiores shows da nossa história. E eu não tenho dúvida que todo mundo vai cantar da primeira à última música, porque o Skank só tem sucesso, ok? Dia 11, De outubro. fácil, no Faltam AM 9 Master House. dias, gente. Olha que Contagem rápido. regressiva, 9 dias pro show do Skank e você vai pagar toque e não vai, tá bom? Você é tanso. Tá? Então compra o teu... Continua depois, né? Compra o ingresso. Tem o Irigaray depois. Ah, nem falamos disso, Nem né? falar, já começa por aí. Então olha aqui, Por dia 11 de 35 outubro. pila, Skank e Eduardo Irigaray. então Dá sacanagem. licença. Não vai porque você não quer, paga a touca, fica em casa, bobão. A gente já volta. Mas o caminho só existe quando você passa. Jamir da Silva Soares, gaúcho, advogado, ouvinte assíduo do Avesso, mas é de saltar os buteados do bolso. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento Bistec Supermercados, Freta, Vipicar Renault Criciúma, Ávila Cia da Saúde, Spoleto Nações Shopping Criciúma. Bateu a fome? Baixe o aplicativo Oba Delivery. Oktoberfest Criciúma, Unesc e Luxton Tintas. Voltamos, Pittsburgh, aonde? Voltamos com quase todos os nossos conflitos desvendados. Olha, né, Maninho? praticamente, Mais ou menos, entendeu? vai. É que Praticamente. falta uma lei aqui ainda, pra nós. Lucimara, temos 7 minutos. Já Pra falamos bater? de pertencimento, de ordem. Mas antes da gente falar da última lei, eu quero mandar um abraço pro nosso novo patrocinador. Tá Pelo bom, amor de Deus, eu tem tenho que que mandar, tem, cara, não, tá louco? patrocinador merece. Não, um patrocinador merece. Obrigado pela confiança. Já são 11 do 13 patrocinadores na vez. A gente tá muito, Temos de tem quadro, muito, né? Meu então, Deus, a partir de semana tá que vem, uma virando vez só aqui, tem né? 5 minutos, tá? O resto é só Na outra semana, patrocínio 2. e merchan. Não tem mais nada, tá? The Nose Mustache, ok? O nariz e o bigode. Queridos. O melhor pub do sul do mundo. Massa, na Sanga massa, Funda. Um massa abraço demais. pro meu bruxo Alex Bem-vindos. e pro Juninho. Então, eles vão estar conosco aqui. Eles já vieram várias vezes aqui Já na são vez, da né? casa, já são da casa. falar de cerveja, falar disso, falar daquilo. Tragam, né? Obrigada. Trago, né? Tragam, né? Isso. Tragam. Pra nós. Tá bom, quem tá aqui hoje, vai. Lucimara Maia. É, ela tá falando de Olá. constelações? Estamos constelando Tá aqui. aí que falta a última lei, é isso? As A leis de última Newton. lei é a lei do equilíbrio. Equilíbrio. Equilíbrio nas relações. Porque as constelações, ela fala de relacionamentos. Né? Relacionamentos em geral, com pai, com mãe, com irmãos, no trabalho, com os amigos, relacionamentos em geral. Quando a gente não tá bem nos relacionamentos, vamos olhar para isso. Qual é as leis que está sendo transgredida naqueles relacionamentos? E uma das leis é a lei do equilíbrio. Né? Então, tudo é necessário equilíbrio. Porque quando você não equilibra o dar e tomar, fica muito difícil as relações. Exemplo, né? Vamos falar de relacionamento de casal. Né? Que acontece muito o desequilíbrio dessa lei no relacionamento de casal. Meu marido me dá algo, né? Eu tomo esse presente ou algo que ele me deu. Quando eu tomo esse algo que ele me deu, imediatamente a alma exige a reparação, o equilíbrio. Eu necessito a minha alma equilibrar para que ele fique no mesmo nível. Porque casal, eles estão no mesmo nível de relacionamento. Então, quando meu marido me dá algo, ele fica acima de mim. Ele fica exercendo o poder, porque ele me deu algo. A minha alma, imediatamente, de todos nós, exige a reparação, exige o equilíbrio. Aí eu, que já sei dessa lei, imediatamente busco algo para equilibrar aquilo que ele me deu, que me deu muita satisfação. Eu tenho que dar algo pra ele também? Exatamente. Geralmente é a lei dá, do né? dar e tomar. Geralmente dá, né? Por exemplo, no trabalho, o meu patrão me dá o quê? O salário. E eu dou o quê? O meu trabalho. Tudo é troca. Meu Equilíbrio. sangue. Tudo aqui a gente é dá troca. sangue, aqui dá o salário de sangue. Percebam, Boa, tudo Delor. na vida é troca. Equilíbrio. Aquele que dá demais desequilibra. E a tendência é quem toma vai embora da relação.
Quem toma vai embora. Vai embora, que tomou demais, ficou desequilibrado. Olha, você deu, o outro tomou. Não deu tempo do outro equilibrar. Você não deu tempo para ele equilibrar. Isso pode ser tudo. Pode ser carinho, pode ser confiança, pode ser tempo, pode ser o que você quiser, dinheiro. Pode. Principalmente quando é dado algo mesmo, né? Físico, por exemplo, físico. Também, né? Principalmente, né? Aí você desequilibra. Aquele que tomou, ele fica sufocado, pressionado de tanto ter tomado. Ele não conseguiu equilibrar, não deu tempo. E aí ele fica com muita raiva. Ele vai embora da relação com raiva de você. De tanta coisa que ele ganhou. E ele não sabe, é tudo inconsciente, ok? Então, o relacionamento de casal tem muito. Às vezes a mulher dá muito, né? Eu tô, claro, como mulher, tô falando do meu lado, né? Se dá muito para o marido, para o namorado, e aí ele vai embora. Aí tu pergunta, nossa, como é que ele foi embora? Eu dei tanto pra ele. Eu fazia tudo. Exatamente. E ele foi embora. Foi embora com a vizinha. Como que isso acontece? Você deu demais, meu anjo. E quem dá demais, você sufocou ele. Equilíbrio. Então, quando seu marido der, quando seu namorado, você der pra sua namorada. E se o parceiro não der nada, Lucimara? Daí vaza? Aguarde. Vai dar alguma coisa? Muitas vezes, ele não consegue dar. Ele tá num outro nível. Ele não consegue dar e muito menos tomar. Tem que esperar mesmo? Tem que esperar mesmo. Você não fica dando. A fila não anda, não? A fila não anda. Às vezes, a pessoa tão impedida que às vezes o melhor da relação, muitas vezes, é um movimento de separação. Muitas vezes a pessoa não consegue tomar nem um amor. Isso aqui que o ouvinte está dizendo, meus descendentes vão estar ferrados. Eu não tenho saco para aturar tio chato, eu excluo mesmo. Infelizmente. Isso tá tudo certo, não tem nada errado. Só você assume as consequências. E tá tudo certo. Então, se você tá consciente disso, não tem problema. Fica tranquilo. Fazer o quê? É escolha. Lucimara, não dá tempo pra mais nada aqui, ó. Acabou você aqui, mas parece que você vai voltar em novembro pra constelar geral, é isso? Em novembro nós estamos aqui Todo mundo tem solução, até a Piti? Tem, já tô convencendo ela a ser uma consteladora aqui na região. Olha que lindo que ela falou pra mim nos bastidores. Você, e tu também, mano, e todo mundo que tá ouvindo, você é 50% do seu pai e 50% da sua mãe. Isso é fato, é ponto final. Ok. Daí ela falou pra mim, quando tu sente saudade da tua mãe, te olha no espelho, ela falou. Olha pro teu 50%. Olha pro teu 50%. Não, mas tu é igual a tua mãe, Pete. Não, mas né, olhando assim, num olhar assim, né? Olha profundamente nos teus olhos e lá você vai encontrar os 50% do tamanho. E automaticamente a saudade vai cessar. Adorei isso. Vou testar, Lucimar, depois eu te conto, tá? Pode me contar. Eu já fiz esse teste e dá certo. Então vamos lá. Você veio aqui, você deu um curso ontem, é isso? Ontem eu fiz uma constelação workshop aqui em Criciúma, organizado pela Daiane. A Dai que não quer falar, tá? Mas é nossa ouvinte aqui da Rádio Som Maior. Ela já experimentou, viu a constelação na vida dela, fez um efeito maravilhoso e ela quis presentear a região trazendo o meu trabalho para cá. E fizemos um workshop ontem e já tem um convite para voltar aqui na região com workshop para as pessoas poderem se apropriar disso, né? Então quem quiser procurar a Dai é no 9981 4832 99981 4832. Vai ter um curso em novembro, é isso? Novembro vai ter um curso. Workshop. É um workshop. E se tiver problema de não anotou o número, tá no carro, liga aqui pra Som Maior. Entende? A gente vai passar o número da nossa produção. Okay. Senhora consteladora. E só um minutinho. Manda. Eu tô trazendo o pessoal da Alemanha, porque eu fiz meu curso na Alemanha, né? Próximo de Bert Hellinger. E eu tô trazendo o pessoal da Alemanha para um curso em Florianópolis. Para quem quiser se aprofundar nessa área, conhecer mais, lidar com isso. O Crescendo com Nossos Relacionamentos. Lá é um curso de 3 módulos. Você vai aprender a lidar com esse transtorno, com essas dores do seu sistema e de você, principalmente você. Porque você se curando, você cura todo o teu sistema. Você cura o teu entorno, né? Sim, todos que virão, teus filhos, teus netos, não herdarão a tua dor. Não precisamos ter medo de mexer lá nos passados e ver o que bisavó fez. Você tem que mexer, né? Tem que mexer, né? Gente, o destino deles já foi. Você não pode fazer nada com o destino do que aconteceu, as tragédias que aconteceram. Você só pode honrar. E se você tem medo, tem gente que tem medo da constelação. Eu tenho medo do quê? Não precisa ter medo. De descobrir algumas coisas, será? Se descobre. De ver. A constelação de ver o que não queria ver, de colocar pra fora. Os segredos são desvendados nas constelações. Essa é a parte tenebrosa. Mas é só desvendado se você estiver olhando para aquilo. A sua dor tá olhando para aquele segredo. Porque a família tem muitos segredos. Mas às vezes nem aparece na constelação. Porque a sua dor não tá olhando para aquele segredo. Quando tá olhando, aí realmente vem à tona.
Tá certo, então. Adorei, Fechou? Lucimara. Adorei sua participação aqui. Gostou do Maravilhoso. avesso? Obrigada, eu também agradeço. Você gostou do avesso? Olha, um trabalho maravilhoso que vocês têm aqui. No começo Adorei, do programa, adorei. ela assim, manda pra mim lá na rua, ela assim, vocês vão me fazer perguntas, assim? Como é o programa? Eu digo, Eu não tinha participado do programa tão legal. Tá tudo certo? Fechou? Muito obrigada, hein? Então tá, acabou o avesso? Partiu, vamos constelar? Vamos brilhar? Eu então Vamos uma constelação. constelar. Se vamos brilhar é outro assunto. Aí outro papo? Outro papo. Olá, meu nome é Fábio Nienoff, sou ilustrador, designer, infografista. O programa do Avesso é um programa que não necessita de infográfico. Abraços!